Olá, tudo bem com você? O meu nome é Augusto e eu tenho participado do Viva com as aulas de pensamento crítico. Você sabe o que é pensamento crítico? O que você acha que é pensar criticamente sobre alguma coisa? Em um tempo onde quase todo mundo tem uma voz com as redes sociais, é comum nós nos depararmos com muita gente dando muita opinião sobre muitos temas, não é verdade? E eu não sei você, mas às vezes eu fico perdido, escutando tantas vozes diferentes, opiniões diferentes. Então, como chegar a uma opinião, a um raciocínio lógico, próprio, autêntico e livre? Como não ficar apenas replicando as opiniões que eu escuto por aí? Bom, o pensamento crítico é uma ferramenta que nos ajuda a fazer isso. Partindo da curiosidade, então investigando as informações, analisando as linhas de argumentação e as implicações dessas linhas, tentando conhecer mais sobre aquele assunto, nós podemos ter uma compreensão melhor antes de dar a nossa opinião. E assim, depois da curiosidade e da compreensão, nós chegamos a um raciocínio lógico e podemos emitir a nossa opinião ou construir um pensamento sobre determinado tema. Essa é a proposta do pensamento crítico. É uma proposta também que nos convida a entender que a vida não é tão binária como a gente vê por aí. Hoje em dia, parece que se você não é do A, então você é do B. Se você não é da direita, então você automaticamente é da esquerda. Se você não simpatiza com o político A, então significa que você está fazendo campanha para o político B. E a vida não é assim, né? A vida é muito mais complexa, ela não é preto no branco. Existem muitas zonas cinzentas, muitas áreas nebulosas. E o pensamento crítico nos convida a fazer um passeio do ponto A até o ponto B, passando por toda essa área cinzenta, antes da gente se posicionar e escolher qual vai ser o nosso lugar nessa trajetória toda. No Viva, durante as aulas de pensamento crítico, normalmente a gente analisa um pensador, uma linha de argumentação histórica por aula. E nós fazemos isso a partir de um dilema moral ou de uma história curiosa. Então hoje eu quero propor para você um dilema moral. É um dilema bem conhecido, talvez você já tenha se deparado com ele. É o dilema do trem desgovernado. Acompanha comigo essa história, presta atenção. Existe um trem e esse trem está desgovernado, ele está sem freio. Esse trem está andando nos trilhos a 100 km por hora e você é o maquinista do trem. Quando você olha à sua frente, você vê 5 operários trabalhando ali na linha férrea e você percebe que o trem vai atropelar esses 5 operários e vai matá-los. Bom, você também percebe que existe um desvio, um outro caminho, que você pode acionar uma alavanca dentro do trem e fazer com que ele mude a rota e vá para esse outro caminho. Só que nesse outro caminho também existe um operário que está trabalhando naquela linha. Então, se você desviar o caminho do trem, você vai acabar matando esse outro operário. O que você faria? Você deixaria o trem seguir o seu curso normal a 100 km por hora, atropelando assim 5 operários e matando 5 vidas? Ou você acionaria a alavanca, mudaria então o curso do trem e faria com que apenas uma vida fosse ceifada? O que você escolhe fazer? Você mataria 5 vidas ou uma vida? Bom, a maioria das pessoas, e também no Viva, na sala de aula, a gente debate sobre isso e a maioria das pessoas escolhe matar apenas um operário, escolhe desviar o caminho do trem. Eu não sei qual foi a sua resposta, mas depois a gente vai conversar mais sobre ela. Então, antes, vamos pensar numa outra versão dessa história. Imagine que o trem está desgovernado, que ele está a 100 km por hora, mas dessa vez não existe um desvio. Existe uma única linha reta, onde você percebe que o trem vai matar os 5 operários. Não tem jeito.
Só que dessa vez você não é o maquinista, você é um observador que está numa ponte sobre os trilhos. Então existe uma ponte em cima dos trilhos e você está em cima dessa ponte. Você observa o trem passando por baixo e você, desesperado, fica olhando dos lados para ver se você pode fazer alguma coisa. Você percebe que existe uma pessoa muito grande e muito pesada ali na beira da ponte, também observando o trem que vai passar. Diante disso você pensa, se eu empurrar essa pessoa aqui da ponte, ele é muito grande, é muito pesado, então se eu empurrar essa pessoa daqui, ela vai ser atropelada e isso vai fazer com que o trem pare e salve os 5 trabalhadores que estão ali na frente. Se você empurrar essa pessoa grande e forte e muito pesada, ela vai ser atropelada pelo trem e o trem vai parar. O peso dela vai fazer com que o trem pare e você vai salvar 5 vidas. O que você faz? Você escolhe empurrar essa pessoa grande e pesada lá de cima da ponte, ou você prefere não agir e deixar com que o trem passe por cima dos outros 5 operários, das outras 5 pessoas? O que você faria? Qual é a sua escolha? É difícil, não é? Parece que na primeira versão dessa história é um pouco mais fácil, ou talvez um pouco mais intuitivo, escolher desviar o caminho do trem. Por que você acha que isso acontece? Por que será que na segunda versão da história é um pouco mais incômodo ou moralmente mais difícil empurrar alguém que está sobre a ponte para parar o trem e assim salvar as 5 vidas? Bom, se nós usarmos na primeira história, na primeira versão da história, o argumento de que 5 vidas valem mais do que uma, esse argumento acaba ficando um pouco frágil na segunda versão, se nós decidimos não empurrar aquela pessoa. Porque afinal, 5 vidas não valem mais do que uma? Então por que não empurrar aquela pessoa grande e pesada? Bom, esse argumento de que 5 vidas valem mais do que uma é um argumento muito característico do utilitarismo. O utilitarismo é um pensamento, uma linha de raciocínio filosófica criada por um pensador chamado Jeremy Bentham. Eu não sei se você conhece essa linha, mas o que o Bentham defende, o que o utilitarismo defende, é a maximização da felicidade. Ou seja, qual é a coisa certa a fazer? Para o utilitarismo, a coisa certa a fazer é aquela que vai trazer uma felicidade para o maior número de pessoas, aquela que vai beneficiar o maior número de pessoas. Então, um utilitarista diria que não importa qual é a situação, seja você acionando uma alavanca ou você tendo que empurrar uma outra pessoa, a coisa certa a fazer é aquela que traz um benefício para o maior número de pessoas possível. Veja, isso não quer dizer que é um argumento certo ou errado, é apenas um argumento, uma linha de raciocínio para que a gente pense sobre as coisas. Você pode pensar, tá bom, esse exemplo do trem é muito hipotético, é só uma historinha e eu não preciso ficar incomodado com isso. Bom, durante a pandemia, nós temos visto alguns assuntos, alguns temas muito complexos emergirem e o utilitarismo tem sido usado por alguns países. Muitos países têm uma limitação dos leitos de UTI e estão tendo que escolher quem vai receber o tratamento para o coronavírus e quem vai ficar sem tratamento. Alguns países, como a Itália, têm se utilizado do utilitarismo para fazer essa decisão. Eles muitas vezes têm deixado os mais idosos de lado para atender as pessoas atingidas pelo coronavírus que são mais jovens, porque dessa visão da qual eles partem, isso seria mais útil para a sociedade. São pessoas que poderiam viver mais tempo, são pessoas que teriam uma vida mais longa pela frente. É um pensamento utilitarista. Bom, talvez isso te incomode,
uma das objeções do utilitarismo é que ele deixa de lado os direitos individuais. O utilitarismo muitas vezes ele acaba não pensando na liberdade do outro, nos direitos humanos. Então essas são algumas objeções ao utilitarismo. E essa é apenas a primeira aula ou a aula introdutória do pensamento crítico. Então, se você gostou, se você se sentiu incomodado com isso, se você tem mais interesse em saber sobre o utilitarismo ou sobre outras correntes filosóficas que vão te ajudar a pensar mais sobre os dilemas até que a pandemia tem trazido, eu quero indicar um livro para você, que é um livro que é o principal livro da bibliografia do nosso curso de Pensamento Crítico lá do Viva. É esse aqui, ó, chama Justiça, o que é fazer a coisa certa? É do Michael Sandel. Ele é um professor de Harvard e ele nos ajuda nessa construção do pensamento crítico, abordando diversos temas, diversos dilemas morais e diversas linhas filosóficas e de pensamento ao longo da história. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse vídeo tenha provocado em você alguns incômodos para pensar um pouco mais sobre as coisas antes de emitir a sua opinião, para ser mais solidário com aquele que não tem a mesma opinião que você, se lembrando de que divergir de um ponto não significa que você deve se dividir, não significa que você deve desfazer a amizade com alguém, porque você e essa outra pessoa e todos nós não temos o conhecimento pleno sobre as coisas. Então, espero que você tenha gostado. Se você tiver interesse, leia esse livro, é muito bom. E fique bem, fique em casa se você puder, e um abraço.